Paz do Senhor, meus irmãos. Nosso devocional de número 46. Surfando nos princípios que nos proporcionam uma vida abundante. Amém? Esses princípios são poderosos para transformar a vida de todos aqueles que se submetem a eles. Porque são princípios da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Né? Ela efetua mudanças e transformações duradouras, né? Na vida de qualquer pessoa que se submeta a ela. Eu gostaria que você, à medida que for entrando, se manifeste aqui no chat para a gente tomar conhecimento da sua presença e para a gente ter uma ideia de quem está conosco, de quem está participando conosco dessa devocional. Então, aguardando a manifestação dos irmãos, e vamos começar já em um minutinho, viu? Esse devocional na palavra de Deus. Nosso devocional de número 46, tá bom? Estamos tratando de princípios para uma vida plena, para uma vida abundante. O link já foi colocado no grupo da igreja, de forma que está acessível a todos os irmãos, tá bom? Estou acrescentando aqui no grupo também dos adolescentes, né, caso haja da parte deles interesse em participar conosco. Queridos irmãos, a Gabriela já está aqui, né, presente. Gabi, Deus abençoe, filhotinha. Beijo no coração. Pai ama você. Quem mais? Tem mais alguém entrando por aí? Tem mais alguém participando conosco? Fale qualquer coisa aí no chat, só para a gente tomar conhecimento da tua presença. E de repente nós poderemos, inclusive, interagir, né? Sabendo quem está conosco, nós temos a oportunidade de interagir, de mencionar a presença daqueles que estão conectados aqui conosco. Viu? Então, estou aguardando só um minutinho realmente para ver se há aderência, se há manifestação por parte de alguém. Por enquanto, só a Gabi que eu estou vendo aqui online. Andréia, maravilhosa! Linda! Beijo! A Andréia também está, a Gabi está, né? Estou, assim, ansioso para que mais irmãos e reflitam conosco na palavra de Deus, tá? É algo de que não devemos abrir mão. Nossa vida devocional, a nossa devoção à palavra, tá? Engraçado, hoje eu não estou... achei, parece que... Não. Hoje eu não estou encontrando aqui o link, quer dizer, a transmissão aqui no Facebook. Por que será que não está aqui disponível para mim? Se não está disponível para mim, será que está disponível para outros? Não sei. É uma boa pergunta. Mas, olha só, por enquanto temos a Gabi e a Andréia, né? E eu não estou encontrando aqui uma forma de acessar no meu telefone. Deixa eu ver. Ao vivo. Amém, queridos? Vamos então iniciar o nosso devocional? Vamos lá? Alguém pode... irmã Lena, paz do Senhor, Deus abençoe. Então, é sinal de que realmente a transmissão está acessível a todos. Olha, finalmente achei aqui, tá? Achei aqui e vou acompanhar por esse chat aqui, que fica melhor, inclusive, para eu interagir com os irmãos. Amados, vamos fazer a leitura do texto bíblico e vamos mergulhar na palavra de Deus para mais um devocional de número 46, refletindo sobre os princípios para uma vida
abundante. Tá? Hoje nós vamos falar de um princípio chamado renúncia. Tá? E como subtítulo eu coloquei aqui, seja feita a tua vontade. São palavras mencionadas por Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele se angustiava antecipando o seu sofrimento. E ele desejou, como humano, né, não passar por aquilo. E ele pediu a Deus, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, ele abriu mão, ele renunciou à sua própria vontade, ratificando aquilo que humanamente havia dito a Deus. Ele disse, portanto, contudo, seja feita a tua vontade. E é esse o espírito do princípio que nós vamos estar abordando aqui nessa noite. Então, o texto da nossa reflexão está em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. A palavra diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Queridos, não há exemplo melhor do que o próprio Jesus. E a renúncia não foi uma experiência aleatória na vida de Jesus. Tanto é que ele ensinou os seus discípulos nestas palavras que eles também, como discípulos, deveriam renunciar às suas próprias vidas, seus próprios direitos. Né? Só repetir a leitura aqui dessa primeira parte. Então disse Jesus a seus discípulos. Olha aqui uma partícula condicional. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então nós vemos que esse princípio, Jesus não apenas vivenciou esse princípio de maneira plena, mas ele ensinou os seus discípulos que também fizessem, que também aplicassem esse princípio em suas vidas, se eles queriam realmente, se eles quisessem realmente serem discípulos, serem seguidores do Senhor Jesus. Então é muito interessante, vamos ter algumas considerações relacionadas a isso aqui. Tá? Em primeiro lugar, trata-se de abrir mão de si. É uma exigência bastante pretensiosa. Alguns considerariam bastante invasiva. Essa palavra, no âmbito do discipulado, ela quase não encontra lugar para si, invasiva. Falamos de algo invasivo quando se prima pela privacidade. No discipulado, a privacidade não é o valor primário mais importante. Até mesmo porque discipulado envolve comunidade, coletividade, o que já contradiz com a ideia de privacidade, né? Então, abrir mão de si é uma pretensão imensa. Tá? Significa renunciar a si mesmo, os seus interesses, as suas razões, os seus direitos. Né? Abrir mão. Não se considerar detentor de direitos absolutos quando se diz respeito ao reino de Deus, quando se diz respeito a ser um discípulo de Cristo.
Ou seja, entregar a Deus os seus direitos. Renunciar por causa dele os seus direitos. Como uma pessoa que não vive mais para si, mas que vive para ele. Então, essa é a essência desse princípio tão basilar, tão fundamental, né? É um chamado para a morte do eu. E são expressões fortes, e eu as uso de maneira proposital, realmente para instigar e chamar a tua atenção a essa reflexão que é tão importante. Nem sempre estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos. Daquilo que primariamente beneficia a nós mesmos. Porque a renúncia se trata disso. Mas por quê, pastor? Porque o benefício das decisões que tomamos, da vida que vivemos, primariamente deve ser de Deus, deve ser do reino. Porque ele ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. Pelo menos assim deve ser. Então, nós passamos a nos enxergar como elementos secundários nesse processo de vida. E tudo aquilo que produzimos nessa vida deve objetivar, em primeiro lugar, a glória de Deus, o reino de Deus, porque estamos servindo a Deus, porque queremos adorar a Deus, reconhecendo a primazia de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas e os nossos interesses. Então, o chamado para a morte do eu. Tá? O eu precisa morrer no sentido de que ele não deve estar em primeiro lugar, o que normalmente é a tendência. De maneira instintiva, o ser humano se coloca em primeiro lugar. E tudo aquilo que ele faz, todos os seus esforços, se voltam para a satisfação dos seus próprios interesses. E é isso que nós temos que mudar. É esse o significado da expressão morte do eu. Ou seja, o eu que sempre quer estar em primeiro lugar, em primeiro plano, né, ele precisa morrer para essa pretensão. E ele precisa ceder esse primeiro lugar para Deus. Porque esse lugar é de Deus. Por direito legítimo, é de Deus, pertence a Deus. Ele é o criador da vida. Não fora por ele, não estaríamos aqui. Então, ele ocupa o primeiro lugar. Achei interessante uma expressão que vi recentemente, alguém dizendo que até o ar que respiramos, nós roubamos de Deus. Ele usou essa expressão, nós roubamos de Deus. E ele explicou o porquê. Porque é algo que que não nos pertence, nós fazemos uso sem a intenção de devolver. Então não pode nem dizer que é um empréstimo. Não, nós roubamos de Deus. Ou seja, a vida, queridos irmãos, é uma dádiva de Deus. Óbvio, ele merece estar no centro do nosso viver. Tendo a primazia, recebendo em primeiro lugar, tá? A glória, a honra que lhe pertence. Então, o nosso eu precisa morrer para essa pretensão. Nós precisamos deixar de lado esse esforço ridículo que nós fazemos durante toda a vida de suprir e satisfazer em primeiro lugar as nossas necessidades. Se sobrar energia, ok, eu despendo no reino de Deus. Se sobrar dinheiro, eu invisto no reino de Deus. Se sobrar tempo, tá, eu aplico no reino de Deus. Não. Jesus disse em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, inclusive as coisas que servem os nossos interesses, vos serão acrescentadas. Então, esse é o princípio da renúncia, é nós
abdicarmos da posição central, dando esse lugar a Deus, deixando com que ele tenha prioridade, a primazia, centralidade nas nossas vidas. E eu acho fantástico o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, que reflete exatamente isso que estamos falando. Ele diz o seguinte: estou crucificado com Cristo. Está vendo a morte do eu? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele mostra que ele, Paulo, está crucificado. Ele abriu mão de ter a primazia. Ele matou, ele resolveu sacrificar o eu, os seus próprios interesses, se considerando alguém que está crucificado com Cristo. E ele diz o seguinte, que agora, na verdade, essa vida carnal que ele tinha, não era ele mesmo vivendo, ou seja, os interesses dele foram afastados da cena. Mas era Cristo vivendo nele, ou seja, toda a manifestação de vida do apóstolo seria uma manifestação da vontade de Cristo, não das suas próprias vontades. Seria como se Cristo estivesse tomando as decisões, elegendo as prioridades, escolhendo os caminhos que Paulo viveria. Por aí vai. E por fim, veja bem, ele vincula essa experiência que ele estava tendo com a experiência do próprio Cristo. Quando ele diz assim, olha, que Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o que Paulo estava dizendo é que Cristo também renunciou à própria vida. E ele o fez por conta de Paulo, por conta do Luciano, por conta de cada um de vocês que está assistindo, de cada um de nós, de cada um daqueles que receberam essa dádiva. Tá? E creem em Cristo. Então, Paulo, ele disse, olha, eu já estou crucificado com Cristo, meu eu está sendo sacrificado para dar lugar à pessoa de Cristo, para que ele tenha centralidade, para que eu não interfira, para que eu não atrapalhe, tomando decisões que são próprias minhas, que beneficiem a mim mesmo, que tenham um fim em mim mesmo. Não, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque ele me amou e a si mesmo se entregou, renunciou os seus direitos para o meu benefício. E o crucificado, tomando para nós essa didática, essa alegoria, essa linguagem que Paulo utiliza, o crucificado, meus irmãos, não é sujeito passivo de direitos. Qual o direito que o crucificado tem? Nenhum. Tá? Nenhum. Ele está crucificado. Ele está esvaziado de todos os seus direitos. O crucificado ele não pode falar para as autoridades que o condenaram: ei, me tira daqui que esse trem está incômodo, está desconfortável. Ô, rapaz, passou tempo demais que eu estou pendurado aqui nesse madeiro aqui. Tá bom? Não, o crucificado não tem direito algum. Se não, morrer. Ser escarnecido, né? E nada além disso. Então, queridos irmãos, quando nós nos colocamos nessa posição, tá? Significa que nós estamos reconhecendo que por Cristo, nós estando crucificados em Cristo, tá? O que rege agora a nossa conduta, o nosso viver, as nossas relações, o nosso falar, não são os nossos próprios interesses.
O viver que agora temos, não o vivemos nós, mas Cristo que vive em nós. Os nossos interesses passam a ter valor secundário, os interesses de Cristo começam a nortear a nossa vida, tomando as decisões por nós, nos conduzindo pelo caminho, determinando as direções. Isso significa renúncia, tá? E essa renúncia é um pré-requisito para os cristãos. O texto que lemos inicialmente diz: qualquer pessoa que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é um pré-requisito. Não tem como seguir Jesus, não tem como ser um discípulo de Jesus sem renunciar à própria vida. Impossível. Talvez alguém possa questionar, dizendo o seguinte: não, pastor, mas Jesus não estava falando para todos os cristãos, não. Jesus estava falando para os discípulos. E qual a diferença entre ser cristão e discípulo? Não há! É a mesma coisa. Alguém que se diz cristão, essa pessoa é um discípulo. Não há distinção entre esses dois termos. Todo cristão é por definição um discípulo de Cristo. Então todos nós, tá? Temos como pré-requisito para sermos cristãos, para sermos discípulos, abrir mão da nossa própria vida, dos nossos direitos, das nossas prioridades, de termos a centralidade no nosso viver, de fazer com que todos os nossos esforços satisfaçam apenas as nossas necessidades. Não! Nós estamos crucificados, nós saímos do centro, nós demos lugar a Jesus Cristo, que se tornou o nosso Senhor, o nosso Mestre. Ele tem o centro, é dele as decisões, mediante os critérios dele que nós vivemos. Por ele nós vivemos e por ele nós morremos. Essa é uma vida de discípulo. Essa é a minha vida, essa é a sua vida. E por quê? Olha, em primeiro lugar, o próprio texto nos diz, Jesus diz isso na sequência, não é? Quando ele diz que todo aquele que quer ser um discípulo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Quando Jesus chama para a morte do eu, Jesus fala: aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Ou seja, aquele que quiser gastar a sua vida servindo a si mesmo, servindo aos seus interesses, em uma vida egocêntrica, né? O ego é o centro, você é o centro, tudo é para mim, tudo é para mim. Qualquer pessoa que queira achar a sua vida, que queira ganhar a sua vida, perdê-la. Viver egoisticamente significa perder a vida, gastar a única vida que temos em vão, gastar a única oportunidade que temos para nada, gastar os esforços que nós temos para investir em nada. Porque tudo, sabe, feito nesses parâmetros, ficarão aqui. Quer dizer, tudo ficará aqui, né? O que fazemos para nós mesmos é terreno. Não transcende, não adentra a eternidade, não perdura eternamente. Tem data de validade, e essa data de validade é curta. São os anos de vida que nós temos, que são mínimos, que são poucos. 60, 70, 80, 90, 100, quando não muito. São poucos em relação à eternidade que teremos. O que nós estamos construindo para a eternidade? Nós construímos muitas coisas aqui, mas e para a eternidade? Esse tempo aqui passa, a eternidade é um tempo sem fim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aquele que tentar achar a sua vida, salvar a sua vida,
perdê-la. Agora, ele diz, complementa, aquele que perder a sua vida por causa de mim, ou seja, aquele que renunciar a sua vida por causa de mim, aquele que negar-se a si mesmo por causa de mim, esse sim vai encontrar a vida, vai encontrar significado, vai encontrar vida eterna, vai construir e edificar no lugar em que a traça não corrói, a ferrugem não come, o ladrão não rouba. Vai construir algo que vai perdurar por toda a eternidade, que vai frutificar por toda a eternidade. Por quê? Tá? Porque eu preciso renunciar aos meus direitos. Porque eu preciso renunciar a mim mesmo. Quando o texto diz negue-se a si mesmo, também há uma conotação aí de renúncia dos seus desejos, das suas inclinações, da sua carne. Por quê, pastor? Porque tudo que a carne quer, tudo que ela tem prazer, tá? Nos direciona para o pecado. Porque a carne, ela é terrivelmente influenciada pelo pecado. Por isso nós temos que renunciar, nós temos que abrir mão, porque se deixarmos que o nosso eu, que a nossa carne governe o nosso ser, nós nos distanciaremos de Deus. É por isso que a carne tem que estar crucificada. Temos que sacrificar, temos que matar o eu e deixar Cristo viver através de nós, porque a carne ela é altamente corrupta e tende a nos levar à corrupção, a nos distanciar de Deus. De forma contrária, se o Espírito nos guia, se Cristo vivendo em nós a diretriz do nosso viver, ele nos conduzirá à vida eterna. Por isso precisamos renunciar. Olha, renunciar significa dizer o seguinte: Deus, olha só, eu sei que, sabe, as minhas próprias razões são insuficientes. Eu abro mão disso, eu abro mão dos meus direitos, dos meus, sabe, e eu entrego ao Senhor o direito de guiar, o direito de dirigir a minha vida, o direito de me instruir para que eu viva, renunciando àquilo que eu quero fazer e passando a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque isso é melhor para mim. Porque isso glorifica o teu nome, porque isso produz frutos eternos, porque isso me livra, sabe, da morte, do mal. Então, amados, veja bem, de forma prática, por que nós divergimos uns com os outros, muitas vezes? Porque os nossos relacionamentos são constantemente ameaçados? Porque existe divisão, muitas vezes no corpo, na igreja, separação nos casamentos, brigas entre amigos, histórias construídas juntas que se rasgam e se separam. Por quê? Porque muitas vezes ninguém quer abrir mão dos seus direitos. Não, mas que é isso? Me ofendeu. Não, mas que é isso? Não é? Fez o que, puxa vida, o que não deveria ter feito. Não, mas, sabe? Não é assim que eu penso, não é assim que eu interpreto. Eu não concordo. Amados, nós somos tão apegados àquilo que entendemos como direito nosso, que isso às vezes nos prejudica. Existem tantas situações em que convém muito mais eu abrir mão de um direito que eu penso ter, que eu alego ter, e que talvez até tenha. Abro mão desse direito para preservar, tá? Uma amizade, um relacionamento, o ambiente, né? Para preservar uma conversa que vai, a longo prazo, produzir frutos, um diálogo. Né? Então, nós somos tão apegados aos nossos direitos que muitas vezes nós divergimos porque não queremos renunciar.
Abre mão, renuncia, crucifica o eu. O orgulho, né, não deixa, o orgulho é terrível. Não, eu tinha razão. Né? Eu tinha razão, poxa vida. E essas razões, elas acabam tomando um tamanho que não devem ter, se tornando mais importante do que pessoas, do que relacionamentos, do que a harmonia do corpo, né? Amizades por causa de razões. Ah, minha razão, é meu direito, eu tenho direito, eu tinha razão. Razão nada, rapaz. Lá na cruz, quando Jesus estava pregado ali, justamente, quer dizer, ele estava pregado injustamente, ele era justo, tá? E não deveria estar lá. Ele tinha direito de não estar lá, o que ele fez? Ele foi até o fim, ele abriu mão dos seus próprios direitos. E nós muitas vezes não temos a disposição de sacrificar um pensamento, uma ideia, uma razão, um direito. Renuncia. Quando não abrimos mão, o nosso eu está reinando em nós. E se o nosso eu está reinando em nós, esse nosso eu vai nos levar para a desgraça, para a morte. Renuncia, entrega para o Senhor. Deus, o direito é seu. Tem uma canção linda que fala: meu direito é de não ter direito algum. E é mais ou menos isso, é basicamente isso, meus amados. Nós precisamos escolher quem governa a nossa vida. Se é o nosso ego, o nosso eu, a nossa própria vontade, ou se nós vamos crucificá-lo para que Cristo reine, governe e dirija o nosso viver. Não podemos ter ambos ocupando a mesma posição. É petulância imaginar que devemos ocupar a mesma posição de Cristo em nossa própria vida. Nos igualarmos a Cristo. De forma alguma, ele é o rei, nós somos servos. Ele ocupa o trono, nós estamos à sua disposição para servi-lo. Então, o ego ele precisa ser destronado para que Cristo tome o lugar que lhe pertence. Né? E, meus queridos irmãos, nós vemos isso vividamente em Cristo. O servo fiel que serviu a Deus e à humanidade até o fim. Ele renunciou seus... Desde a encarnação, né? Filipenses, o apóstolo Paulo fala que ele, mesmo sendo Deus, existindo como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele abriu mão, né? Ele renunciou, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de homem. E como homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus exaltou o seu nome, colocando-o acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então veja bem, o próprio Cristo ele abriu mão, renunciou, deixou de ser Deus, se tornou homem, se limitou, morreu na cruz. E o resultado final dessa renúncia foi a própria glorificação. E o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha, renuncia, Luciano, os seus direitos em função dos seus irmãos, em função de pessoas, em função de Deus. O resultado será a exaltação. Os humilhados serão o quê? Exaltados. Né? E eu acho fantástico que Paulo, ao final de sua vida, escreve a Timóteo e fala: filho, olha, eu estou prestes a ser entregue como libação, mas eu combati um bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, a coroa da justiça me está separada, né, para mim e para todos os que amam a vinda do Senhor. E Paulo ele usa essa expressão que a vida dele estava sendo entregada, né, como uma oferta. Ele viveu
uma vida cujo valor cujo valor era o valor de uma oferta. O que é uma oferta? É algo agradável. Então, uma oferta a Deus é algo que agradaria a Deus, que Deus receberia com alegria. A minha vida está sendo entregue como libação, uma oferta totalmente entregue, totalmente rendida, totalmente dedicada a Deus. Ele renunciou à sua vida, ele viveu para o Senhor, ele perseguiu os propósitos de Deus, aquilo que glorificaria a Deus, aquilo que edificaria o reino, aquilo que edificaria pessoas. Ele não viveu para si. Ele abandonou as pretensões de um ser humano comum que vive governado pelo eu, pela carne, de satisfazer os seus próprios interesses. Ele abandonou isso. Não foram os interesses de Paulo que foram servidos em sua vida, foram os interesses de Deus, os interesses do reino. Olha, em qual medida nós temos feito isso? Abandonado aquilo que é propriamente meu, sacrificando, né, para, sabe, priorizar aquilo que é dele, aquilo que é do reino. São pessoas, o serviço, a obra. Né? Acho que as nossas vidas, elas precisam elas precisam serem ofertadas a Deus, serem doadas a Deus. Para isso nós precisamos abrir mão dos nossos direitos. Talvez falando como Jesus, né, no monte, em meio às aflições que precediam a sua morte, ele diz: Pai, olha, estou com vontade nenhuma de fazer isso. Sei que vai ser terrível, sofrimento. Estou angustiado, estou suando sangue. Já posso pressentir essa aflição. Passa de mim esse cálice. Olha, mas na verdade, que não seja a minha vontade, mas a tua. Seja feita a tua vontade. É esse o espírito desse princípio da renúncia. Seja feita a tua vontade. Meu Deus, 38 minutos, já passei bastante. Vamos fechar por aqui, né, a nossa reflexão. E eu espero que a palavra realmente traga essa consciência para que todos nós possamos não gastar a nossa vida em torno de nós mesmos, mas em torno de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E o viver que hoje vivo na carne, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos deixar Cristo viver em nós? Né? Vamos deixar Cristo viver em nós. A Ele a prioridade, a glória, o domínio, que Ele governe, que Ele reine. Ele certamente conduzirá as nossas vidas muito melhor do que nós mesmos. Amém? Feche seus olhos, quero orar contigo. Meu Deus, obrigado pela graça, pela palavra. Senhor, ajuda-nos a abrirmos mão do que é propriamente nosso, para que possamos focar naquilo que é do nosso irmão, nos interesses dos nossos irmãos, nos interesses do reino. Sejamos guiados por propósitos nobres, não egoísticos, egocêntricos, propósitos cristocêntricos. Nos leva a esse nível de vida, Senhor, sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Olha, eu vou terminar aqui, tá bom? Só vendo, porventura, a Tatá tá por aqui conosco. Deus abençoe, Tatazinha. Grande abraço aí para os irmãos, tá?
a mãezinha, irmã Tereza, paizinho, irmão Nicanor, Cruz, Deus abençoe, em nome de Deus. Lena Ferreira, paz Lena, firmes nas promessas, amém. Ó, o Falcão está aqui, Carlos e Rose Falcão, glória a Deus, amém, Falcão, em nome de Deus. Está aqui Marcelo Ramalho, possivelmente a digníssima esposa, Ruth, que ele cresça e eu diminua, é isso aí, Marcelão. Pastora Perpétua, abençoada, companheira no ministério, Justino Rosa está assistindo, Deus abençoe, pastor Justino, grande abraço. Berel, lá da Guiné-Bissau, Deus abençoe, Berel e Vanessa, servos de Deus servindo ali na África Ocidental. Neide, desde os Estados Unidos, a paz do Senhor, Neide, Deus abençoe, minha irmã, grande abraço, pastor Bruce. O orgulho acaba com a graça, falou Marcelo. A Ione, força querida, o Senhor é contigo, viu? Tatá, Marcelo, Cruz, Lena, Andréia, mencionei todos os irmãos. Deus abençoe vocês, queridos, fiquem na graça. Amanhã estamos de volta com mais um princípio da palavra de Deus. Seja alimentado, seja cheio, seja vivificado e renovado por essa palavra viva que nos faz vivos para vivermos uma vida que glorifique o nome de Deus. Deus abençoe, um grande abraço, beijo no coração.